Então tá, pessoal, muito boa noite. Bem-vindos ao primeiro encontro síncrono, né, da nossa disciplina de gestão da informação e do conhecimento. Eu sou o professor Cleiton Marques. Atuo na área de tecnologia. Ó, tem gente entrando. Atuo na área de tecnologia há bastante tempo já, né? Trabalhei toda a minha carreira profissional basicamente foi na área de tecnologia. Eu iniciei na parte de eletrônica e eu fui subindo o nível, e aí não entendo mal, tá subindo o nível, indo mais de encontro ao usuário e saindo da proximidade com uma máquina, sabe? Quando a gente fala em até na própria programação se fala em linguagens de baixo nível, linguagens de alto nível, né? Tudo que é de baixo nível não quer dizer que seja não é um demérito da linguagem de programação, por exemplo. É uma linguagem que é mais próxima da máquina, e uma linguagem de mais alto nível é uma linguagem que é mais próxima do usuário. Então, nesse sentido, eu fui subindo o nível, né? E eu, então, iniciei minha carreira trabalhando com eletrônica, com dispositivos eletrônicos, com dispositivos embarcados, com bastante hardware, né? E aí eu fui migrando para a parte de software. Então, inicialmente, trabalhei com sistemas embarcados na parte de desenvolvimento de software. E atuei uns 6 ou 7 anos, né, nessa área de sistemas embarcados. Depois eu fui migrando, então, para mais alto nível, ainda trabalhando com aplicações web, com outros tipos de sistemas, né? E atualmente eu trabalho com Edge Computing, que até no Brasil não só no Brasil, né, no mundo todo é uma tecnologia nova, é um termo que não é muito conhecido, assim, mas a gente pode, resumindo para vocês, né, é uma evolução da cloud computing. Então, quando tu acessa alguma coisa na nuvem, tu está acessando algo que está armazenado num servidor remoto em algum lugar do mundo, né? E a diferença da cloud para edge computing, que é com que eu trabalho atualmente, é que na edge a gente sempre realiza cálculos e heurísticas para conseguir entregar para o usuário, com a menor latência possível, a melhor experiência possível, né? Então, por exemplo, quando tu está acessando um e-commerce da vida ali, né, sei lá, qualquer site de compras que vocês acessem, basicamente, sei lá, eu acredito que hoje sejam uns 80% dos e-commerces da América Latina passam pela infraestrutura que a gente provê, né? Então, quando tu está acessando, está fazendo uma compra, quando tu acessa um produto e aquele produto carrega rapidamente para ti, né? Significa que a nossa aplicação fez cálculos, ela identificou de onde tu está fazendo essa requisição, e a gente viu de qual servidor a gente pode entregar o site, né? E esse conteúdo para que a latência seja a menor possível e a experiência seja a melhor possível para o usuário. Basicamente com isso que eu trabalho hoje. É um pouco difícil até de explicar, né? É meio complicado ali, mas para vocês entenderem um pouco. Eu também vou dar aliás, só mais um pouquinho para o Cris. Eu tenho formação, então, eu tenho formação em eletrônica, eu tenho formação em ciência da computação, eu tenho uma pós-graduação na área de engenharia de software, né? E também especializações na área de requisitos de sistema. Então, só dando para vocês um pouco da minha formação também. E agora vou dar espaço para a prof. Cristiane também falar um pouco dela, né? Então a gente se complementa, prof, porque eu trabalhei muitos anos na área de processos, aí eu ouvi tu falando agora na área de requisito e tal, muito trabalhei com isso. Então, legal. pessoal, boa noite, eu sou a tutora Cristiane, atuo com vocês nessa disciplina, gestão de projetos e ética aplicada também, a gente já se encontrou aí, já viu os nomezinhos conhecidos em outras disciplinas. E eu tô aqui hoje para fazer um lembretezinho para vocês, pedir, né, por favor, entrem lá na Web Aluno e façam a avaliação institucional, é até dia 20 de outubro. Por que é importante que vocês façam a avaliação? É um momento onde vocês podem registrar sugestões, reclamações, elogios também, porque essa avaliação, o resultado dela, compõe a avaliação do MEC,
né? E aí quando a gente vê, né, algumas propagandas, nota 5 no MEC, nota 4 no MEC, é por conta também, né, é uma série de outros itens avaliados, mas o resultado da CPA. Então, assim, é muito importante que cada um participe e tragam os insumos, né, façam ali a pesquisa para a gente poder sempre melhorar. Tá? Então, é até dia 20, é rápido, menos de 4 minutinhos vocês resolvem essa charada, e a gente está com baixíssimo número de respondentes, então eu peço aí 1 minuto da atenção de vocês, né? Pode ser depois da aula, eu deixei ali fixado no chat o link do portal do Web Aluno, aí você busca lá a avaliação institucional e faz. Posso contar com vocês? Escrevam aí no chat. Já fiz, vou fazer. Já fiz, muito obrigada, Bárbara. A Julie também, que bom. E aí eu não vou poder hoje acompanhar você, a Ju, a Aline. Ai, que bom, pessoal. Eu não vou poder acompanhar a aula do professor Clayton hoje, que eu também sou estudante, e aí eu tenho uma aula também. Muito obrigada pelo espaço, prof. Boa aula para todos, tá? E qualquer coisa, contem comigo ali no caixa de entrada, avisos, fóruns, eu estou sempre ligada ali, tá, pessoal? Tá bom, obrigado, prof. Cristiane. Se quiser participar mais um pouquinho, hein? Se mandou. Então tá, pessoal, agora a gente já tem um quórum bem, considerando, né, as minhas... Beleza, Éter. Considerando todos os encontros síncronos que eu realizei até agora, nas disciplinas, essa aqui acho que é a que tem o quórum maior. Só mudar a tela aqui para fazer uma apresentação, então. Me avise, então, quando tiver visível para vocês, tá, pessoal? Tá. Beleza, então, deixa eu só mudar uma tela aqui. Então tá. A nossa disciplina, ela aborda diferentes tipos de sistemas, né? E como eles se complementam, na verdade. Na verdade, o meu objetivo hoje nessa aula é tentar trazer para vocês um pouco dessa integração entre os sistemas que a gente estuda ali, né? E, em especial, no final, falar um pouco sobre um tópico que está efervescente, digamos assim, né? Na atualidade e que, sem dúvida, vai tomar conta e vai substituir todos esses sistemas que a gente tá vendo aqui, né, que ainda estão em uso, mas que em curtíssimo prazo a gente só vai ter uma siglinha na mente que vai dar conta de tudo isso. Imagino até que vocês já devam saber do que eu estou falando. Exatamente, mano. Boa. Tá? Não adianta, é o assunto do momento, e não é só hype, é uma realidade já. Né? Mas então, antes de a gente falar desse tópico, que a gente vamos falar dos tipos de sistema que a gente estuda, né? Quais as aplicações dele, como eles se diferenciam e se complementam, né? E se integram também. Então, antes de mais nada, vamos dar só uma pequena introdução, né, sobre os sistemas de informação. Existe na computação, então até peço perdão, tá, pessoal, se muitas vezes eu puxar muito mais para o lado da computação, que a minha formação é nessa área, e
e geralmente os exemplos que eu trago são sempre voltados para a minha área de atuação, né? Mas eu tento ser o mais didático possível, dessa forma interdisciplinar, assim, que só um pouquinho que eu vou ter que permitir mais uma pessoa entrando. Então, eu tento fazer esse link, né, da computação com todas as áreas, afinal de contas, hoje em dia não tem nenhuma área que não esteja manchada, digamos assim, né, que não tenha sido atingida pela computação, né, pela necessidade de informação estruturada e pelo uso de sistemas de tecnologia para fazer ou uma análise, ou uma tomada de decisão, ou reunir dados, ou jogar dados para outro sistema, por exemplo, né? Então, um sistema que coleta informações de um lado e joga para outro sistema calcular. É basicamente isso que a gente vai ver hoje com esse passeio entre os tipos de sistema que a gente estuda. Então, na computação existe um modelo arquitetural que até hoje é um modelo seguido e utilizado, né, nos computadores, nos celulares e nos sistemas em geral, né, que é baseado na arquitetura von Neumann. E é uma arquitetura que representa esse modelo de entrada de dados, de processamento, de retenção de dados em memória, de uso de um poder computacional para realizar alguma transformação em cima desse dado, né? Jogar esse dado para uma saída e, eventualmente, ter até uma retroalimentação, né? Uma realimentação. Então, muitas vezes o dado processado ele serve como subsídio para o próprio sistema ser realimentado e gerar uma saída melhor. E a gente vê isso em diversos tipos de aplicações atualmente. Mas um sistema não é nada se ele não tiver uma finalidade, né? Se não tiver uma finalidade bem definida, né? E pensando em finalidade, o mais importante do que o sistema são os usuários do sistema, né? Então, um sistema não é nada se ele não tiver pessoas que utilizem ele, né? E eu até já tive essa experiência também de trabalhar em projetos que simplesmente não vingaram, né? Eles não foram aderidos para uso em massa. E é engraçado, né? O próprio usuário é quem manda no poder e na importância de uma aplicação. Se ela não é bem dimensionada, se ela não foi bem construída, ou se ela entrou no momento errado, no time errado, eventualmente ela vai cair em desuso ou não vai ser abraçada pela comunidade, né? E eu já vivi exemplos assim, inclusive trabalhei em sistemas assim. A gente vê exemplos também, exemplos de timing, por exemplo. Hoje todo mundo usa alguma plataforma de streaming para assistir vídeos, para assistir séries, né? Ou todo mundo usa alguma plataforma para concentrar suas músicas preferidas, suas playlists ali, né? Eu, por exemplo, uso o Spotify, eu tenho o Prime Video e esses exemplos, né? Mas existem muitos outros, Netflix, Disney, e por aí vai. E o próprio YouTube Music, né? Só que a gente teve exemplos de aplicações muito similares a essa que foram lançadas por uma empresa de tecnologia aqui do Brasil e aqui do Rio Grande do Sul, e aqui de Porto Alegre, inclusive, né? Que eles lançaram coisas muito parecidas com o streaming de vídeo, coisas muito parecidas com o que a gente tem hoje de armazenamento, o Google Drive, por exemplo, e também plataformas muito parecidas com o Spotify, com a finalidade muito parecida, né? Mas foram lançadas talvez no timing errado, foram lançadas ali no início dos anos 2000, entre 2000 e 2010 ali, né? E era um momento onde talvez a gente não tinha ainda uma infraestrutura
de internet muito boa, a gente não tinha ainda um grande uso de telefones, e o próprio smartphone ainda não era um conceito utilizado, né? A gente tinha ali os telefones celulares nascendo recém nessa época. Né? Então, foi uma... eu considero isso, por exemplo, eram produtos excelentes, com uma finalidade muito nobre e bem desenvolvidos, mas foram lançados no timing errado e não tiveram essa popularidade com o pessoal. E hoje a gente vê, né, que talvez se essa empresa tivesse lançado sistemas uma década depois, talvez tivesse tido um hype e um lucro, inclusive, muito maior. Né? Só dando um exemplo para vocês de como as pessoas também são parte integrante e importante nos sistemas de informação. Mas além das pessoas, a gente tem que os sistemas também tem que ter processos bem definidos, né? Só um pouquinho aqui para aumentar. Uma tecnologia bem desenvolvida tem que ter dados e informações, né? E as funções básicas que eu comentei ali são basicamente baseadas na arquitetura von Neumann e trazem esse conceito, né, de processamento junto com os dados, um armazenamento de processamento de unidade computacional junto com os dados. E qual é a importância dos sistemas de informação? Né? O termo informática, que cada vez tem ficado mais em desuso, né? Antigamente, o curso de ciência da computação, por exemplo, da UBRA, antes era um curso superior em informática. Informática era basicamente a junção das palavras informação e automática. Né? Então, a informática é a informação automática trazida para o usuário. Né? E como é feita essa automação? Através de um hardware e de um software. Né? Vocês têm esse conceito de hardware e software bem definido? Ou... Deixa eu ver, cadê vocês? Tem uma piada, inclusive, na computação, né? Que o hardware é aquilo que tu pode chutar. E o software é aquilo que tu pode xingar, né? É basicamente isso. O software tu não consegue chutar. Então é uma explicação bem rápida para vocês entenderem. O primeiro deles, então, né, que a gente vai estar falando, que é os sistemas de processamento de transações, né, os SPT. Um conceito bem importante e interessante, e acho que é o primordial, né, da questão de sistemas de transacionais e de processamento de transações, é que a gente tem que estabelecer o conceito de transação, né? Quando tu pensa dentro do universo de computação, quando tu pensa em transação, tu pensa em uma operação atômica. Né? Até no material ali, a gente fala tem um acrônimo ali que é o ACID, né? E o A é de atomicidade. Né? Atomicidade, conceituando também a atomicidade, né? É uma operação que ela não é interrompida. Ou seja, quando ela acontece, ou ela acontece ou ela não acontece. Né? Tem uma frase até que acho que é do Star Wars, que se usa, o mestre Yoda fala em algum momento lá que faça ou não faça, né? Não existe tentativa, ou tu faz ou tu não faz. E basicamente esse é o conceito de transação. Uma transação, quando ela acontece, ela acontece. Se houver algum problema no meio do processamento, essa operação tem que ser toda desfeita para que não tenha nenhum prejuízo em todo o fluxo, né? Vocês conseguem talvez exemplificar para mim? Eu até tenho alguns exemplos aqui, né? Aqui embaixo. Mas vocês conseguiriam trazer talvez algum exemplo para mim de uma operação que deve ser efetuada em transação, por exemplo, dentro de uma transação? Então, vou dar um exemplo, então. Uma operação bancária, né? A gente tem aqui o primeiro exemplo, que é o sistema bancário. Então, digamos que tu e uma outra pessoa, sei lá, teu cônjuge, né, ou um amigo, sei lá, vocês dois têm um cartão de uma conta conjunta de vocês. E aí vocês têm uma conta bancária que está com saldo positivo de R$100.
Aí cada um está em, sei lá, em um estado do Brasil, né? Alguém está viajando e vocês precisam usar, cada um dos dois precisou usar R$ 100. Casualmente vocês vão no mesmo momento, no mesmo minuto e no mesmo segundo a um caixa eletrônico para fazer o saque dos R$ 100. Vocês acham que vocês conseguiriam sacar os R$ 200 ou não? Não, né? Não tem como. O banco é muito protegido com relação a isso, né? Então, esse é um excelente exemplo de que a gente pode vai se ferrar, exatamente. Um vai tentar, vai ver sumir lá o saldo, né? Vai ficar apavorado. Basicamente, a transação é isso, ela tem que garantir que uma operação ela inicie e não seja interrompida. Então, apesar de terem entrado basicamente, praticamente no mesmo instante, né? Existe um conceito da computação que é o semáforo, e aí a gente pode pensar até como se fosse assim uma chavezinha, né? Não, a gente pode pensar no próprio conceito de semáforo da sinaleira mesmo. Aqui no Rio Grande do Sul a gente chama de sinaleira, né? O semáforo. Quando tá verde para um, tá vermelho para o outro, né? E se alguém passar no vermelho, tá errado. Quando tá verde, quem deve passar é quem tá no sinal verde. Então, o conceito de semáforo é que, digamos que a pessoa aplicação lá do caixa eletrônico, que conseguiu pegar o token do semáforo primeiro, né? Esse cara é o que vai conseguir sacar o dinheiro, né? Enquanto isso, a pessoa que tá sacando, que tá tentando fazer o saque depois, não vai conseguir acessar, vai dar algum erro de nada. O saque tem um saque em andamento, você não vai conseguir sacar. E aí, depois, quando encerrar esse saque inicial, aí a pessoa vai ver lá, não, agora tá zerado. Tem gente entrando, permitido aqui. Eu dei um exemplo bem tateável para nós, né? Que é a questão do dinheiro, mas isso acontece basicamente em todas as aplicações que existem, né? Banco de dados muitas vezes são baseados em transações e muitas informações elas devem ocorrer em operações atômicas, né? Então, praticamente, vamos dar um outro exemplo, seria até um investimento em uma ação, né, ou um saque de uma ação, né? Quando tu tem que garantir o momento que que iniciou a transação, porque naquele momento a ação estava valendo X, né? E aí o que vale é o valor da ação para aquele momento que foi executada a transação. Se um segundo depois a ação despencou, aí não é problema teu, né? Quando tu iniciou a transação, a ação estava, sei lá, estava valendo uma ação estava valendo R$ 1.000, depois caiu para R$ 100. Beleza, mas quando eu vendi a minha ação, eu vendia a R$ 1.000. Então, o lucro é teu. Então, só mais um exemplo, né? Mas hoje tudo é baseado em transações, né? Vendas, até o controle de estoque também, né? Por que controle de estoque tem que ser baseado em transação? Porque se um cliente, digamos que tem uma rede distribuída, e a gente vê muito isso, né? A pessoa fala, esse aqui é um furo de estoque, né? Sei lá, tá dizendo que tem uma peça no estoque, mas não tem nada, né? Porque às vezes o sistema de transação ele é mal feito, né? Ou não foi bem alimentado, uma pessoa, sei lá, não usou corretamente o sistema. Se for bem utilizado, se uma pessoa buscar do estoque, sei lá, eu estou comprando piso, por exemplo, agora para minha casa. Se a pessoa se eu comprei um piso e comprei as últimas peças, aí a pessoa que está, sei lá, na outra loja, ela já não vai conseguir fazer essa compra porque vai zerar o estoque para o vendedor que está lá na outra loja. Então, é mais um exemplo de transações em sistemas de informação. Vou tentando fazer um link de um sistema com outro para a gente tentar enxergar um todo, uma cadeia, né? Uma integração. Então, os sistemas de informações gerenciais, que a gente também aborda aqui na disciplina, né? Eles são, basicamente, são sistemas que trazem informações para que
de forma gerencial, né? De forma uma pessoa gestora vai fazer uso desses dados. Se a gente for analisar de forma crua, né? Um sistema é um sistema. Então, a gente classifica eles dentro desses tipos diferentes, né? Mas na verdade, tudo que faz eles pertencerem a uma determinada classe é o tipo de dado que está sendo transacionado ali, né, ou está sendo manipulado ali, né, é o comportamento desse sistema em cima desse dado, da informação, o processamento que ela vai fazer e quem utiliza, né. Então, por que um sistema de informação gerencial ele é classificado assim? Porque ele vai ser utilizado para tomar decisões de natureza de gestão, né, de natureza gerencial. Então, por exemplo, um relatório de vendas, né, um indicador de desempenho, tudo isso que é relacionado à métrica, a gente pode ter como classificado como um sistema de informação gerencial. Hoje, por exemplo, lá na minha área de atuação, né, eu desenvolvo uma aplicação para Edge Computing, que eu comentei com vocês ali no início, né, da finalidade, mas ao mesmo tempo eu desenvolvo também um sistema paralelo, que é um sistema de informação gerencial, onde ele coleta informações da aplicação que eu desenvolvo e ele joga num gráfico ali e eu consigo ver, estão acontecendo X transações por segundo, ou eu estou levando tanto tempo para acessar um storage externo lá, né, a cloud da vida, ou eu estou tendo um aumento de latência, o que está acontecendo? E com base nisso eu consigo tomar uma decisão. Né? Então, sei lá, está aumentando o processamento Eu estou dando o exemplo da computação, né, mas a gente pode trazer isso para as mais diversas aplicações. Está aumentando o processamento de uma máquina, o que está acontecendo? Sei lá, tem um alto uso de CPU ali, está sendo porque a aplicação entrou em loop ali, está com algum bug. Né? Então, eventualmente o cara vai lá, reinicia ou identifica qual é o problema e faz a correção. E da mesma forma, um relatório de venda ou um indicador de desempenho, por exemplo. As empresas geralmente elas fazem de forma semestral ou de forma anual, né? Avaliações de desempenho dos seus funcionários. E aí um funcionário, com base nos indicadores de desempenho, então a pessoa ela tem evoluído, ela tá fazendo, sei lá, um vendedor, por exemplo, tá vendendo X por mês e cada vez ele tá conseguindo vender mais, ou seja, o cara tá evoluindo, né? Ele merece talvez um aumento de salário, né? Ao mesmo tempo, o próprio gestor ele pode perceber se um funcionário está ficando desmotivado, né? Ele tá, sei lá, desempenho, tá vendendo menos, tá faltando demais na empresa, né? Então, com base nisso, ele pode tomar uma decisão, sei lá, tentar salvar o funcionário, né? Ou, sei lá, substituir. Controle de orçamento também, né? Tudo isso são sistemas de informação gerencial, né? Engraçado que eles são baseados em SPT, né? Então, são baseados no tipo de sistema que a gente falou anteriormente. Mas eles não coletam a informação, eles não executam exatamente a transação, mas eles utilizam a informação gerada a partir do sistema de transação para gerar a sua saída, que é, por exemplo, sei lá, um relatório da vida. Tem mais gente querendo entrar só um pouquinho. E aí a gente tem aqui um sistema de apoio à decisão, né, que a gente pode ver que é até muito parecido com o exemplo que a gente tinha antes, que é o sistema de informação gerencial, né? Por quê? Porque eles facilitam a tomada de decisão, né? Então, aqui a análise de riscos, por exemplo, né? O planejamento de expansão. São sistemas que se diferem justamente pelo tipo de dado que manipulam e o tipo de público que eles se aplicam, né? Então, tem as características, por exemplo, eles dão suporte a decisões estruturadas, né? Podem fazer simulações e projeções, então essa é uma diferença. De informações gerenciais,
eles mostram um passado, né? É como se tu estivesse olhando para o passado. Mas no de apoio à decisão, tu pode talvez fazer uma simulação, uma projeção para saber, se no mês 1, no mês janeiro, todos os meses de janeiro de todos os 5 anos, os últimos 5 anos, a gente tem um histórico de queda nas vendas. Beleza. Então a minha projeção é que no próximo janeiro, em janeiro de 2026, a gente vai ter uma nova queda nas vendas. O que a gente pode fazer para evitar essa queda nas vendas? Sei lá, talvez uma campanha, sei lá, uma promoção para estimular o pessoal a vender, a comprar e assim eu não perder minha venda, né? Análise de riscos também, né? Então, qual passo eu devo dar com base no dado que eu estou analisando? Eu devo, usando o próprio exemplo que a gente fez ali das vendas, né? Eu devo fazer estoque para janeiro? Não, eu vejo que eu tenho uma baixa nas compras no mês de janeiro, né? Então, determinado item não vai ser vendido, já sei que não vai ser vendido, né? Não tem por que eu fazer estoque, vai ser só um gasto desnecessário, digamos assim. Planejamento de logística também, até posso trazer mais exemplos, né, de sistemas desse tipo também. Sistemas especialistas, né? Esse também é algo interessante, e hoje tem experimentos que a gente vê, né, no noticiário, assim, né, experimentos onde, eventualmente, sistemas que se comportam, aqui até é o primeiro exemplo, né, diagnóstico médico, onde muitas vezes um sistema especialista que se comporta como um médico, onde ele reúne ali uma base de dados de possíveis fatores de risco que um determinado paciente pode ter, e inclusive a gente vê, pelo menos na área da computação, né, eu vejo muitos TCCs, né, muitos projetos finais de curso aí, onde o pessoal, às vezes, inclusive no semestre passado teve uma aluna que com base em dados de entrada, ela conseguia dar um percentual de predisposição para determinado tipo de doença. Ela abordou, acho que eram doenças cardíacas, por exemplo, né? Então, sei lá, tu tem tantos anos, sei lá, tu fumou, tu não praticou exercício, tinha uma vida sedentária, tu te alimentava mal, ou te alimentava bem, ela conseguia te enquadrar dentro de um percentual de chance de desenvolver uma doença cardiovascular, né? E da mesma forma, não, de forma alguma trazendo, desmerecendo, né, o trabalho de um médico, que inclusive é muito necessário, né? Eu sempre vou preferir confiar no médico do que confiar cegamente num sistema especialista. Mas ele pode auxiliar o médico, né? Então, o médico ele vai ter aquele olhar clínico, mas ele pode fazer uso de um sistema especialista para conseguir chegar num diagnóstico de forma mais precisa, mais rápida, né? Tu tem tal e tal sintoma, tu tem tal e tal, tu tem tal idade, tu tem tais e tais hábitos, né? Beleza, a chance de tu ter tal, bom, tu tá me relatando que tu tá tendo com tal sintoma, então a chance de ter uma determinada doença é X. Tu também pode ser uma outra doença, então a gente vai estudar os dois casos para fazer, conseguir dar o diagnóstico de forma mais precisa. Então, vou te pedir exame A e exame B para conseguir chegar no resultado o mais rápido possível, né? Sistemas de concessão de crédito, né? Então, hoje não precisa ser uma pessoa que vai fazer toda a análise, a tua análise o teu status, para poder saber se tu consegue adquirir, por exemplo, um financiamento ou não, né? É tudo informatizado, é tudo computadorizado e processado, então já se sabe qual que é a tua renda, já se sabe se tu tem um financiamento ativo, por exemplo, se tu tem uma grande dívida, né? Então, e aí, com base nisso, o teu crédito é concedido ou não. E o próprio suporte técnico, né? E aí sim, suporte técnico automatizado, a gente pode
ficar um pouco mais tranquilo em utilizar, né? Até mesmo sem uma intervenção humana, né? A minha irmã, inclusive, esses dias, ela me falou, eu não lembro qual que era o problema, mas ela estava com algum problema no computador dela, e ela foi conversando com o chat GPT ali, né? E ela conseguiu resolver o problema, e ela não tem, era zero experiência, assim, com manutenção de computadores, né? Mas ela conseguiu chegar no resultado que ela queria ali, que era a solução do problema. Então a gente vê que eles se conversam, os sistemas eles se conversam entre si, né? Basicamente, eventualmente, a saída de um, ela pode ser a entrada de outro, né? E aqui a gente até começa eu abordei um tópico nessa disciplina que é os sistemas multiagentes embarcados, né? O próprio sistema, os sistemas multiagentes, hoje a gente fala muito de agentes de inteligência artificial, né? Os agentes autônomos que são mencionados aqui, eles são muito mais voltados para essa parte de inteligência artificial do que. Só um pouquinho, pessoal, aqui tem mais gente querendo entrar. Então, esses agentes autônomos, eles se referem muito mais à inteligência artificial do que um agente especificamente eletrônico, assim, né? Quando eu falo em inteligência artificial, né? Qual que é esse é um conceito que a gente aprende lá no início nas disciplinas de inteligência artificial, que é inteligência não é simplesmente a leitura de um sensor, sei lá, o sensor está interrompido ou o sensor ou ele está bloqueado ou está desbloqueado, eu tenho uma informação. Um exemplo bem básico, quando um carro está passando por um portão de garagem e ele bloqueia aquele sensor, o portão não fecha, né? Tem aquele sensorzinho ali que não deixa o portão fechar para não estragar, para não quebrar o carro, né? Para não esmagar o carro ou uma pessoa, sei lá. Isso não é uma inteligência artificial, né? Isso é uma eletrônica, é um software. A inteligência é muito mais do que isso. A inteligência ela é a capacidade do sistema de aprender, né? Então, se a gente tivesse nesse sistema, se a gente tivesse um, um elemento que lesse todos os dias às 7 horas e eu habilitasse, aprende o horário que eu quero, que eu saio do meu trabalho, eu quero que tu abra o portão sozinho, sem eu apertar o controle remoto. Né? Então, ele aprende que todos os dias, sei lá, 7h30, eu saio de casa. Então, eventualmente, em algum momento, ele vai dizer, beleza, o Cleiton sai de casa todo dia às 7h30. Quando for 7h30, ele vai abrir o portão sozinho. Claro, isso é um exemplo bem bobo, né? Ninguém vai querer habilitar isso. Aí vai abrir o portão lá e tu não vai sair, vai ficar com o portão aberto. Mas só um exemplo para mostrar para vocês a diferença do que é inteligência artificial do que é para o que simplesmente é um sistema eletrônico, por exemplo. Então, a inteligência ela é a capacidade da máquina de aprender e chegar próximo de um comportamento humano. Né? Isso é basicamente o que nos diferencia da maioria das outras espécies, né? É a capacidade que a gente tem de aprender, de evoluir. E atualmente ainda a gente vê que a IA ela não está nesse patamar, no patamar do ser humano, mas está caminhando muito rápido. Então, acredito que em pouco tempo a gente vai ver coisas assustadoras, assim, no bom sentido, né? Vai chegar um momento que vai ser muito difícil de tu dizer se o que está sendo feito é um ser humano, se o que está sendo feito por um ser humano ou está sendo feito por um robô, né? Vamos chamar de robô. E aí, um sistema multi-agentes é um sistema que combina, né? Então, ele combina um grande número de agentes para chegar num resultado final. Na disciplina de inteligência artificial, lá da ciência da computação, tem um trabalho que era bem famoso, que era a gente tinha que fazer um trabalho de agentes coletores de lixo, né? Então, eram vários agentes que ficavam, a gente treinava primeiro a gente desenvolvia um neurônio artificial, e aí a gente treinava os agentes para que eles conseguissem identificar quando chegasse num lixo, né? Eles tinham que coletar o lixo. E aí era desenhado, sei lá, na tela desenhava uma matriz,
e tinha vários lixos espalhados pela tela, e aí eles tinham que aprender onde estava o lixo e coletar, né? E aí, à medida que eles aprendiam, eles iam fazendo essa limpeza, né, cada vez mais rápido. É bem legal, é o princípio, né, é um princípio bem básico da inteligência artificial, mas é nisso que se baseia toda essa plataforma gigantesca que a gente tem visto hoje, né? E o salto foi muito rápido também. Isso daí eu estou falando de há 15 anos atrás a gente estudava isso de uma forma muito longínqua, né, e tão básica, e hoje em dia todo mundo basicamente não passa um dia sem fazer uso de IA para alguma coisa. Mas eu estou até abordando um assunto que eu queria abordar no final. E finalizando só os tipos de sistema, né, eu trouxe um também, um diferente para vocês terem conhecimento, que são os sistemas embarcados, né? Casualmente, porque eu trabalhei bastante tempo com sistemas embarcados, eu tenho esse interesse de difundir também esse entendimento, né? O que é o sistema embarcado? O sistema embarcado por exemplo, o teu smartphone é um sistema embarcado, né? O computador de bordo do teu carro é um sistema embarcado. O próprio sistema de leitura de freio, de leitura de sensores do carro é um sistema embarcado, né? A geladeira tem tecnologia embarcada. Hoje em dia, cada vez mais as coisas têm tecnologia embarcada, o ar-condicionado, e aí que entra a questão até da internet das coisas, que é um outro termo que vinha crescendo, e ele só não continuou crescendo porque o IA veio com tudo e se sobrepôs a ele, né? Mas a internet das coisas é um eu acredito que, inclusive, uh, eles vão se unir, e a gente vai ter inteligência artificial unida à internet das coisas, né? E aí isso vai facilitar, né? Eventualmente vai trazer algum transtorno também, mas vai facilitar demais a vida do ser humano. Eu acho que em pouco tempo assim, a gente vai ver muitas coisas que a gente só imaginava assim, só via em filme, né? Ou só imaginava, sei lá, um futuro muito distante. Combinando esses dois elementos que são sistemas embarcados e inteligência artificial. Por exemplo, um outro exemplo de sistema embarcado, e aí eu posso trazer lá, voltar lá para o início, que foi quando eu falei do SPT, por exemplo, a questão de transação, né? Um ATM, um caixa eletrônico, né? Ele tem toda uma tecnologia embarcada ali, né? Casualmente também eu trabalhei numa empresa de tecnologia bancária para sistemas embarcados, onde eu atuei justamente na parte embarcada do ATM, que é a parte que movimenta ali os motores e entrega a cédula para a pessoa que tá fazendo o saque. Equipamentos médicos também, bom, eu até nem tinha lido a última linha aqui, mas eu dei os exemplos exatamente aqui, né? Eletrodomésticos, automóveis e equipamentos médicos. Então, no equipamento médico também tem muita. Na área médica, inclusive, tem muita tecnologia embarcada e para vocês verem o grau de confiabilidade que se tem, né, nesse tipo de coisa, porque, por exemplo, eu tenho um colega que trabalha comigo que ele trabalhou em projeto de desfibriladores. E imagina, tem que ser feito todo um cálculo para te saber qual que é o valor de tensão que tem que ser aplicado para dar um choque e a diferença, a linha tênue entre ressuscitar a pessoa e terminar de matar ela de vez. Né? Então, é um cálculo que é feito ali na impedância ali da pele da pessoa, é como se ele desse um pequeno choque só para fazer um teste, e aí ele diz, a impedância é X, então tu tem que aplicar tal valor de tensão para conseguir chegar no coração, lá é como se fosse um reset no coração. Né? Eu tô falando assim como leigo, porque eu também não conheço muito dessa área médica, né? Mas basicamente foi isso que ele me explicou ali. Então ele dá dois choques, um para entender como que funciona o corpo do paciente e aí um outro para baseado nisso, né, para conseguir aplicar o choque real que vai fazer o coração voltar a funcionar ali. Então até nisso a gente vê uma retroalimentação, né? Lá no início a gente viu que os sistemas de informação eles trabalham com realimentação, né? Esse não deixa de ser um tipo de realimentação. Ele, ele usa a própria informação que ele gerou ali para conseguir chegar no resultado que é necessário. Então, antes de chegar na conclusão, né, só voltando aqui no início, né, dessa nossa lista,
Então, a gente falou de sistemas de processamento de transações, né? Os sistemas de informações gerenciais, eles são baseados no processamento de transações, e aí a gente pode fazer até um caminho entre eles, né? As transações geram informações que podem ser utilizadas, que são utilizadas por sistemas de informação gerenciais, e aí, com base nisso, decisões podem ser tomadas, né, por pessoas ou por agentes, ou por sistemas especialistas, ou por agentes de inteligência artificial. A gente vê que não é à toa que essa sequência ela é construída assim, né? Basicamente, eles se conversam para chegar numa finalidade. Né? E, eventualmente, eles têm uma utilidade isoladas também. E aí a conclusão, né, que, bom, essa evolução, ela é gigantesca, né, a evolução que os sistemas tiveram, e inclusive, como eu falei lá no início para vocês, né, o caminho que a gente está tomando, e agora sim, né, abordando o tópico, de fato, o tópico da inteligência artificial, né, o caminho que a gente está tomando é de usar a IA para tudo. A gente vai usar inteligência artificial para tudo. E aí, os sistemas que hoje, sei lá, um ERP da vida, né? Da SAP lá, e outros exemplos de sistemas que são ainda hoje utilizados, né? Que se pagam, às vezes, uma fortuna para ter uma licença de um determinado sistema, né? Eu acredito que em breve esse conteúdo ele vai ser assunto do passado. E vai ser tudo inteligência artificial. E aí, tu treina. E aí, o que as empresas vão fazer? Isso não são palavras minhas, tá? São palavras do CEO de uma empresa que eu estava vendo uma palestra, e não é nem pelo hype, porque eventualmente como é que é o termo? Me fugiu o termo agora, mas tem muito burburinho sobre a IA, que eventualmente é só burburinho mesmo, né? E para gerar, talvez, para atrair investimentos, para atrair investidores, para atrair recursos. Mas tem muita informação que é real e não é só verdade, é a realidade já, né? A gente está vivendo. Eu vou trazer um exemplo prático da minha vida profissional mesmo, né? Eu trabalho com desenvolvimento de software, e até certo tempo atrás eu tinha até uma certa aversão, assim, a ficar utilizando a inteligência artificial no desenvolvimento de software, mas de um tempo para cá ficou impossível não utilizar, porque o pessoal, quem usa, consegue não só render mais, mas consegue produzir, chegar em soluções de forma mais assertiva, ela consegue reunir informações e te ajudar numa tomada de decisão de forma muito mais rápida, né? Ela consegue analisar um dado. Eu tenho um log de um sistema que gerou um erro. Às vezes eu nem leio o log, eu jogo, lê esse log e me diz onde é que qual que é o problema. E aí a solução está ali, e eu consigo trabalhar, produzir, ser mais eficiente, né? Claro que isso não é um incentivo para que a pessoa deixe de pensar, né? Ou que a pessoa se atire, mergulhe de cabeça unicamente na inteligência artificial. Não. Eu continuo com a minha expertise no desenvolvimento de software, e assim como vocês, em cada área que vocês trabalham, né, na área que vocês atuam, vocês também têm a sua expertise, e isso não é para a inteligência artificial tomar, né? Mas é para ela servir como uma ferramenta de apoio. Então, eu avalio o que ela me sugere, e eventualmente eu vejo, tu tá me sugerindo uma besteira aí, não é desse jeito. E aí eu dou essa realimentação para ela. Beleza, entendi, realmente não. É engraçado que às vezes até, não sei se vocês utilizam, deixa eu ver, tem uma fila de pessoal querendo falar aqui. Pode, é a Bárbara? Pode falar, Bárbara. Desculpa, até não vi se tinha levantado há muito Não, tempo. acabei de levantar, tudo bom. Agora falando dessa questão que tu botou
que ele está vindo, digamos, para tomar conta da inteligência artificial, até na aula anterior que a gente saiu para vir para cá, foi a última resposta que eu dei para a professora, assim, ela questionou a gente que se a IA hoje vai acabar tomando conta, né, e vai acabar tirando empregos, ou se ela vai ser um auxílio. Como eu expliquei na minha profissão, tanto como técnica de enfermagem, eu não atuo mais, ou como cozinheira, que eu tenho um restaurante, a IA vai vir como um auxílio. Ela não vai vir substituir a parte mecânica, física da pessoa, porque é uma questão humana de trabalho, a alimentação e o cuidado. E ela vai vir a auxiliar, mas dependendo da área de trabalho, ela pode vir a substituir. No meu caso, ela vem me auxiliar. Eu concordo contigo, Bárbara. Eu acredito que sim. Ela vai realmente reformular o mercado de trabalho. A gente teve várias revoluções ao longo da história, né? E revolução, a parte da agricultura, né? Trouxe quando o homem parou de coletar e começou a plantar, e depois que o homem começou a plantar para consumir, ele começou a plantar para vender. Depois que ele parou de plantar para vender, começou a revolução industrial e a revolução da tecnologia, que foi muito mais recente, né? E agora eu acredito que a IA, sem dúvida, a gente está vivendo uma nova revolução que vai reformular o mercado de trabalho. E até muitos postos eles vão ser substituídos, né? E eu acredito que assim, postos vão aos poucos ser extintos e postos de trabalho aos poucos eles vão nascer, né? Um exemplo disso é os próprios, e aí não tem nada a ver com inteligência artificial, né? Mas os próprios totens de autoatendimento que tem, vocês veem no mercado hoje, né? O pessoal vai no mercado, eu comprei, sei lá, comprei só um item ali, né? Não vou no caixa, num caixa, eu vou ali no autoatendimento, eu mesmo passo, faço a leitura e vou embora. Isso está tirando o posto de um atendente de caixa? Com certeza tá. Mas ao mesmo tempo, tem uma série de pessoas que trabalham naquela indústria, que produz aquele totem. Então, tira postos de um trabalho de um lado, coloca e gera postos de trabalho de outro lado. Né? Eu acredito que a inteligência artificial ela vai atuar nesse mais ou menos assim. E é por isso que é um conselho que eu trago para vocês, né? É um conselho que eu ouço com frequência e é um conselho que eu trago para vocês. Aprendam a utilizar a inteligência artificial, né? E não só para diversão, assim, né? Para brincadeira, mas aprendam a usar a IA de forma séria, né? Para chegar num resultado e vocês vão ver o quão produtivo é fazer uso de inteligência artificial. E aí eu posso até listar, não sei quanto de familiaridade vocês têm, né, com utilização, mas, por exemplo, o ChatGPT é um exemplo que acho que que atualmente é o mais difundido, todo mundo conhece, né? Mas tem muitos outros, tem o Gemini, tem o Claude. Para desenvolver software, por exemplo, tem muitos outros também, né? O que eu uso atualmente é o Windsurf, que até é um pago, né? A empresa paga, eu também tenho uma conta paga. E esse cara, basicamente, ele trabalha por mim. É um estagiário, é como se eu tivesse 10 estagiários trabalhando e eu gerencio o que está sendo feito e consigo entregar de forma muito rápida. Tanto é que eu estou tocando um projeto que certamente deveria, se não houvesse inteligência artificial, deveria estar sendo tocado, sei lá, por no mínimo 3 pessoas, né? Eu estou conseguindo tocar um projeto só eu e o Windsurf, né? E sem muito estresse, assim, eu tô simplesmente avaliando as sugestões que ele me traz, eventualmente fazendo alguma correção de cálculo ali, tudo, mas conseguindo trabalhar bem tranquilamente. Então, conselho final, assim, que eu deixo para vocês, né, aprendam a trabalhar com inteligência artificial no seu dia a dia, vejam como podem aplicar isso na
uma rotina de trabalho de vocês, né? Antigamente era aprendam a programar, né? Aprenda a programar pelo menos um. E ainda eu deixo esse conselho também, né? Se vocês têm interesse em programar, em algum tipo de programação, né? Aprenda a programar também. Mas o que o mercado pede hoje é muito mais tu conseguir interagir com um agente de inteligência artificial e gerar resultados produtivos, né? com essa interação. Não sei se vocês têm alguma outra IA que vocês gostariam de mencionar aqui que vocês fazem uso. O Gemini, né? O Canvas, sim. O Gemini eu usei semana passada, usei a primeira vez. Mas não foi para nenhum fim sério, assim, foi para fins de diversão. Deixa eu ver. Copilot, sim. Copilot também. Uhum. O Copilot para desenvolvimento de software também, né? Tem uma lista gigantesca. E cada vez mais vai aumentar, né? E todo dia surgem modelos novos e versões novas para. Tem o DeepSeek, que acho que é o da China, né? Então, assim. Deixa eu achar onde é que tá aqui. Bolt New. Esse daí eu não conheço. Vou anotar aqui já para ver depois. Viu que é sempre bom. A gente troca informações e a gente, inclusive, aprende, os professores aprendem com os alunos. Pode falar, Antônio. Boa noite, está me ouvindo, professor? Boa noite, sim. Quanto ao ChatGPT, por exemplo, existe a versão gratuita e a versão paga. É verdade que existe, vou falar vulgarmente contigo, uma diferença da gratuita para paga, que seria como nós humanos, seria QI superior a um QI inferior, da paga para gratuita? Eu até não usaria assim, exatamente esse termo de QI, mas sim, quando tu usa uma versão paga, tu tem mais processamento à tua disposição, outros diferenciais, tá? Até pouco tempo atrás era assim, não sei se ainda tá assim. Mas a versão gratuita, ela era baseada os modelos de treinamento dessa IA, né? E se parte do princípio que a IA tem um modelo de treinamento. Então, os modelos de treinamento da IA, eles eram todos com dados até o ano de 2021, eu acho, 2022, agora não lembro de cabeça. Mas era um ano, sei lá, 3 anos atrás. Então, tudo que tu perguntasse para ele ia te responder com base nos dados até 2021 ou 2022, não lembro bem exatamente o ano. Se tu usar a versão paga, ele consegue consultar a internet agora e te dar uma resposta muito mais precisa, entendeu? Então esse também é um diferencial, a versão paga, né? Eu acho que acho que tá em $20, não sei bem quanto é que tá o valor do ChatGPT atualmente, a versão paga, né? Mas eu tenho um amigo que paga várias. Ele paga o Windsurf, ele paga o ChatGPT e ele usa muito, usa para o trabalho, assim, né? E vale a pena, assim, para ele consegue, o cara é ultra produtivo, né, com as IAs. Eu não pago o ChatGPT, mas o Windsurf eu pago, porque ele tem esse viés de software, de desenvolvimento de software. E com certeza vale a pena, dependendo de qual for a aplicação, tu pagar uma ferramenta dessa, se tu for ter um retorno
um retorno significativo. Tem uma pergunta até tua, acho que foi tua também, Antônio, sobre o SPT ali. Basicamente, o SPT, ele tem o viés que eu trouxe sobre ele é aquela questão da transação, né? O quanto impacta tu ter uma transação atômica. Então, a principal característica dele, né, é que ele, se tu, por exemplo, aquele exemplo do banco, né, do saque do banco que eu dei ali, né? Se tu iniciou uma transação por uma ponta, essa transação ela tem que ou chegar ao fim, ou ela tem que ser completamente desfeita. Então, de estoque, sim, na verdade, sim. As transações elas estão presentes em todos os sistemas. A gente tem ali de processamento de transações, uma classificação específica, mas a transação em si, ela está presente em todos os modelos de sistema que a gente estudou aqui, né? Então, sim, ela também se aplica na questão de estoque e logística. Porque tu tem ali controle de uma contagem, sei lá, de material de estoque, por exemplo, né? Ou se um material saiu para entrega, já saiu ou não saiu ainda para entrega. Tem mais uma pergunta ali que, não foi possível assistir a aula desde o início, o José Luiz. Não te preocupa, José, está sendo gravada, e aí eu vou disponibilizar o link ali no módulo assim que eu tiver acesso à gravação, tá? Ó, a Flávia tá mandando ver aqui nas IAs. Bolt New, agora tem esse Mapify que eu também não conheço. Tem alguma. Esse Mapify tem alguma. Pode falar, Flávia. Ele cria mapa mentais. O Mapify. Mapas mentais, legal. É que eu fiz um curso de imersão e eles deram vários diários. Muito bom. O CREA, ele tem imagem também. Muito bom. Tem também o ChatGPT, eu não sei falar muito bem. Ele grava reuniões e faz tipo uma ata da reunião. Uhum. Como é o nome mesmo? Desculpa, eu não consegui ouvir. ChatGPT. Eu vou escrever, isso é melhor. Tá, mas eu sei, o pessoal usa esse nas reuniões lá da minha empresa. Ele faz a transcrição da reunião, basicamente, né? Isso. Uhum. Bom, então tem tem uma gama absurda assim, de coisas e podem ter certeza que, assim, como a gente está espantado com a quantidade de novos que estão surgindo, esse volume de novas ferramentas, eles vão crescer de forma exponencial, assim, vão se multiplicar. Sim. Pessoal, a gente até estourou o horário, para ser 10h21, mas né, eu comecei um pouquinho mais tarde. Pode falar, Antônio. Quanto aos data centers, professor, qual é a polêmica com os data centers e o pessoal da sustentabilidade ambiental no que se refere às águas? A água? Sim, professor, que consome. Sim, isso, sim. Isso. O uso da água. Sim. Basicamente, assim, o consumo de água no data center é para fazer a parte de refrigeração, né? Então, eu acho que talvez a polêmica que tu te refira é que um data center ele pode, sei lá, fazer o uso de um volume de água expressivo. Também tem a parte a parte de geração de energia, né? Porque hoje a gente fala as próprias criptomoedas, por exemplo, que é um outro tema que estava em alta, né? Para te conseguir minerar lá uma criptomoeda, tem um processamento absurdo, né? Então,
gera um uso de energia muito grande. Tanto é que acho que tem estatísticas assim que falam do uso de energia absurdo que é demandado por essas estações de mineração de criptomoedas. Então acho que talvez a polêmica principal, a questão da água, é com a refrigeração que é necessária. Tu tem muito processamento, tu tem aquecimento e tu precisa refrigerar. Pessoal, eu vou encerrar a gravação, tá? Se ninguém tem mais nenhum ponto para levantar. Eu agradeço já de antemão a paciência de vocês e a presença, o quórum que a gente teve aqui. Foi bem legal ter vocês participantes. Deixa eu parar o compartilhamento. Vou parar a gravação também.